Ceará Notícias está aqui com o senador Cid Gomes. Senador, o senhor, depois que retornou de viagem oficial, um dos primeiros encontros políticos do senhor foi com o deputado federal Júnior Mano. Qual foi o teor dessa conversa? Mudou alguma coisa ou permanece aquilo que o senhor já vinha falando anteriormente? Ceará Notícias, Reginaldo Silva, seja bem-vindo. Bom, Reginaldo, é uma alegria recebê-lo aqui na minha humilde residência, na Serra da Meruoca, véspera de carnaval. Quero aproveitar e desejar a todos um carnaval de paz, né, de muita paz, que a gente brinque, mas com responsabilidade e, enfim, possa desfrutar aí um pouco de um momento de descontração da vida tão atribulada que a gente leva. Eu vou passar por aqui curtindo a chuva e curtindo algumas coisas, atividades agrícolas que venho fazendo. Bom, eu fiz realmente uma viagem para o Japão, a convite, uma missão que trata dessa questão de propriedade intelectual, que é um assunto que se leva muito a sério no Japão e que o Brasil tem muito a aprender com aquele país. Só para lhe dar uma ideia, o Japão deve ter metade da população do Brasil, embora tenha um PIB maior do que o Brasil. O território, então, a gente nem fala, acho que talvez o Japão deva ser um oitavo, um décimo do território do Brasil. Mas em matéria de registros de patente, eles têm lá 307 mil, foi o número de pedidos de patentes, isso quer dizer novos produtos, somente na área industrial, no ano passado, de 25. O Brasil bateu o recorde no ano passado, ampliando para 28 mil. Então, nós temos menos de 10% do pedido de patentes que tem o Japão. Isso mostra que a gente tem muito a aprender e isso é que vai poder libertar assim, milhares ou vai gerar milhares de oportunidades. Um jovem pensa uma coisa diferente, imagina, inventa criativamente e para que essa ideia que ele teve lhe dê a possibilidade de ter rendimentos dessa ideia, ele tem que fazer esse registro de patentes. Portanto, é algo que pode gerar milhares de oportunidades para o povo brasileiro e isso a gente deve incentivar já nas escolas. Então, foi muito útil a viagem. Tem um problema aí em viagem para o Japão, porque eles são 12 horas de diferença aqui do Brasil. Então, agora deve ser 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, lá são 5 horas da manhã. E a gente se acostuma, o corpo se acostuma mais rapidamente indo para essa diferença, mas quando volta a gente sofre como o diabo. Então, até hoje eu ainda estou com o sono trocado. Eu tenho sono às 11 horas da manhã, meio-dia, e acordo 2 horas da manhã e com o sentimento de que é 2 horas da tarde. Mas já a gente se acostuma. Bom, realmente, acho que a primeira reunião que eu tive quando eu voltei de viagem foi com o Júnior Mano. O Júnior Mano é meu amigo de longas datas. Boa parte das pessoas que seguem a sua orientação já eram filiados ao PSB, já se filiaram ao PSB já nas eleições passadas. A gente, agora, depois das eleições, filiou outros prefeitos ligados a ele, mas uma quantidade até maior já era filiada ao PSB. Portanto, eu tenho essa relação com o Júnior há um bom tempo, acho uma liderança promissora. Digo com toda a convicção de que é o deputado federal hoje da bancada do Ceará que tem o maior conjunto de lideranças de prefeituras e também de lideranças de oposição no estado do Ceará. Vou refazer a frase, não há nenhum outro deputado federal no Ceará que tenha a quantidade de prefeitos e a quantidade de lideranças vinculadas à liderança dele, Júnior Mano. Portanto, é alguém que eu sinto assim, muita alegria de poder tê-lo no PSB. E eu sou daqueles políticos, eu tenho um político mangueira que não nasce nada embaixo, e tem um político cajueiro, que a gente pode fazer uma outra cultura. Eu, por exemplo, aqui planto cacau embaixo de cajueiro, planto café embaixo de cajueiro, porque é possível, mangueira não dá nada. Eu quero ser um político tipo cajueiro, aquele que gosta de dar oportunidades. E tenho um compromisso pessoal com o Júnior Mano de defender a sua candidatura como representante do PSB numa chapa majoritária.
compreende, ele sabe que a gente não decide candidaturas que não seja naquela hora última, que a gente tem que ver tudo que é o cenário. Isso aqui no Ceará, creio, deverá acontecer no final de julho, mas eu pessoalmente tenho esse compromisso com ele e nada mudou, nada mudou. Pensamento do senhor, então, perdão, senador, o pensamento do senhor é de não disputar a reeleição? O meu sentimento é de ver o PSB crescer, né? Às vezes as pessoas confundem um compromisso meu político de fazer o partido crescer com, vamos dizer assim, um desprendimento de disputar eleições. Para você estar na política, você não precisa disputar a eleição, você pode estar na política, e já aconteceu muito comigo isso. Eu, por exemplo, passei 4 anos depois de sair do governo sem ter nenhum mandato, mas trabalhando na política, trabalhando no partido, que é a forma da gente fazer isso no cotidiano, no dia a dia. Então essa é a minha disposição, para estimular uma nova liderança. Eu tenho com ele essa convicção, esse compromisso de defender que ele seja um candidato majoritário. Isso é uma oportunidade da gente ampliar a nossa bancada de deputados federais e fortalecer alguns dos candidatos a deputados e deputados federais que deverão ingressar, se Deus quiser, na janela partidária que deve acontecer aí a partir do dia 5 de março. Então, meu compromisso com ele continua o mesmo. Depois da viagem, o senhor já teve também com o governador Eumano de Freitas, senador? Não, tive não, porque eu tive sexta-feira passada com algumas lideranças que estavam assim, com mais urgência querendo falar comigo, mas não tive com o governador Eumano. Devo estar com ele logo depois do carnaval. O governador Eumano esteve em Missão Velha e deu uma declaração de que o senhor poderia ser o coordenador da campanha juntamente com o ministro Camilo Santana. O senhor pensa em assumir uma posição como essa, caso não dispute a reeleição ao Senado? Bom, pode ter certeza que a minha disposição de estar na linha de frente da campanha do ano que vem, e eu defendo a reeleição do Eumano, é uma disposição que abre todas as possibilidades. Se o papel que quiserem para mim é o papel de coordenar a campanha, pode ter certeza que eu farei isso de corpo e alma.